Bom dia, alunos! Nas atividades da semana 4, vem trazendo um texto para vocês sobre o Conselho Nacional da Segurança Alimentar e Nutricional. Nesse texto, trata-se de garantir que todos tenham qualidade dos alimentos, que tenham direito e acesso a alimentos, a quantidade necessária e que, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, e que sejam de maneira ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. A letra A da número 1. De acordo com o que foi estudado e com esse texto aqui também, qual a importância da agropecuária no mundo hoje? Lembrando que agro é a produção de vegetais pelo mundo, né? É a produção de plantas, são as plantações de cana-de-açúcar, todo tipo de plantação, plantação de café, plantação de sorgo, plantação que serve para os animais, plantação de soja, tudo que se refere à plantação em larga escala é agro, tá? Pecuária é a criação de animais no mundo. A letra B vem perguntando, na sua opinião, a fome no mundo está relacionada à falta de alimentos ou à incapacidade de produzir e distribuir esses alimentos? Explique. Bom, está bem nítido e claro que o mundo produz muito mais do que o que ele consome, tanto que toneladas de lixo de alimentos são jogadas, né, todos os dias em lugares inadequados principalmente, e por isso existem os catadores de lixo, porque procuram os alimentos, porque a fome está relacionada a uma incapacidade deles terem esse acesso aos alimentos. Na número 2, vem pedindo para observar o gráfico mundo, que é o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave. No mundo, olha quantas pessoas estão, né? Representado pela faixa verde. Na África, pela faixa marrom, a Ásia, pela faixa rosa, a América Latina, pela faixa laranja, a América Anglo-Saxônica, que se refere aos países dos Estados Unidos e Canadá, e continente europeu por essa faixinha aqui roxa. Aí vem perguntando, na sua opinião, é possível estabelecer relações entre a insegurança alimentar, que é o que foi exposto aqui, nesse gráfico, e o processo de apropriação de terras agricultáveis por empresas de países estrangeiros? Vocês acreditam, em outras palavras, que essa insegurança alimentar grave das pessoas no mundo e em todos os continentes aqui, vocês acreditam que seja devido à apropriação de terras que tem uma agricultura em larga escala por empresas e países estrangeiros? Vocês acreditam que a falta de segurança alimentar se deve a isso? Se sim, explique. Se não, explique também. Abaixo temos um exemplo, um mapa temático que vem trazendo para nós respondermos a 3, a 4 e a 5. O mundo, apropriação de terras e nova aliança para a segurança alimentar e nutricional do ano de 2015. São várias coisas. Por que é um mapa temático? Porque é um mapa que traz várias informações sobre vários países do mundo. E aí vamos ver aqui que cada um desses quadrinhos tem um indicador. Vamos lá para a pergunta número 3. Que grupo de países os tons de lilás e verde representam? Vamos responder a primeira da número 3. Lilás e verde representam que grupo de país? Se então está perguntando de país de origem dos investidores estrangeiros e país visado pelos investidores estrangeiros. Quais são esses visados, né? Pelos investidores estrangeiros. Temos aqui mais no continente africano, né? Mas não perguntou isso. E por que foram escolhidas 2 tonalidades de lilás e de verde? Para separar, né?
a nova Aliança para a Segurança Alimentar e Nutricional e apropriação de terras. Vamos lá. Com base na observação, é correto afirmar que o emprego dos tons de lilás e verde está realizado ao uso da variável visual valor, ou seja, lilás e verde está sendo disponibilizado aqui em valores. Nós estamos falando de valores aqui. A variável visual para que nós possamos analisar é valor? Se sim, vocês expliquem. Justifique sua resposta. Se não, né? Mas estamos lembrando que nós estamos falando de, olha aqui, olha só o tema do mapa temático, apropriação de terras e nova aliança para a segurança alimentar e nutricional. Percebam qual é a variável visual aqui que nós temos. Visualmente, o que nós vemos aqui? Tá? É valor mesmo? Número 5. Como estão representados os países que investem em terras e ao mesmo tempo são alvo de investimento? Como estão representados os países que investem em terra? Ou seja, os que têm apropriação de terra e os que também são alvo de investimentos, ou seja, principais manifestações parceiras, né? País que investe é alvo de investimentos. O Brasil, por exemplo, está dentro dessa escala. País visado por investidores estrangeiros. A Rússia aqui também nós vemos, né? Não tem o nome da Rússia, mas aqui a Rússia é um país que investe e também é alvo de investimentos. Então nós temos o Brasil todo e a Rússia. Alguns países menores aqui também que pertencem à Rússia, por isso não foram colocados o nome. E aí está perguntando que países são esses? Acho que eu acabei de responder, mas tenham uma boa sorte. Se forem sair, mudando de assunto, usem máscara. Se puderem só ficar em casa fazendo as tarefas, melhor ainda. Um grande abraço, bom dia para vocês. Estou aguardando as atividades.